Olá! Hoje a gente vai fundo na jornada incrível de Abraão. Mas o objetivo não é só recontar uma história antiga, e sim entender o que é fé de verdade e qual o poder que uma promessa divina carrega. E para a gente começar, é preciso ter uma coisa bem clara, que é a base de tudo que vamos conversar. Quando a promessa vem de Deus, o cumprimento dela é certo, não tem talvez. Só que, como a revista Homens dos quais o mundo não era digno nos lembra, a fé de verdade não aparece quando tá tudo bem, né? Pelo contrário, ela é testada, é forjada no meio do fogo, no meio das crises. E a história de Abraão é a prova disso. Um homem que teve sua confiança levada ao limite, mostrando na prática o que significa crer. Então, nosso caminho hoje vai ser este aqui. Vamos relembrar o começo dessa jornada de fé, ver o conflito que surgiu em Canaã, analisar o peso das escolhas, descobrir o que os altares realmente significavam e, no final, já vamos dar uma espiada na próxima grande prova. Bom, antes de mais nada, para a gente conseguir entender a prova que Abraão enfrenta agora, é fundamental a gente voltar um pouquinho no tempo, né, ver onde tudo isso começou. Como vimos na lição 1, o ponto de partida não foi um convite amigável, foi uma ordem direta. Saia. Pensa bem, uma única palavra que exigia que ele desmontasse uma vida inteira de certezas, de segurança e de identidade. A dimensão desse comando é gigantesca. Não tinha mapa, não tinha um destino claro, não tinha um plano B. Era só uma voz e uma promessa. Era o teste de confiança máximo. E foi exatamente esse ato de obediência pura que o colocou no caminho para a terra prometida, Canaã. E é aqui que a gente entra de cabeça na lição 2. Depois de um desvio pelo Egito, a fé de Abraão enfrenta o seu primeiro grande teste justamente na terra da promessa. E o mais irônico de tudo, o conflito não nasceu da falta de recursos, mas sim do excesso. Eles voltam com uma riqueza absurda. Gado, prata, ouro. O que parecia ser o auge do sucesso, na verdade, se torna a faísca para uma crise. A própria prosperidade virou um problema, criando uma tensão que o espaço físico simplesmente não conseguia mais conter. O problema se resume a isso. A bênção foi tão grande que não cabia mais na terra. A mesma terra que era o símbolo da promessa, de repente vira o palco de uma disputa. E a briga entre os pastores era só o sintoma de uma crise muito maior que estava se formando. Nesse ponto de tensão máxima, a gente vê a grandeza de Abraão. Como patriarca, o direito de escolha era todo dele, mas ele quebra a lógica do poder, ele cede a vez a Ló. É uma atitude radical que mostra onde estava a segurança dele de verdade, não no melhor pedaço de terra, mas na fidelidade de Deus. Este momento é crucial, porque ele coloca frente a frente duas filosofias de vida, duas formas completamente diferentes de tomar decisões. Uma é guiada pela fé, a outra somente pela aparência. O que temos aqui é um choque entre visão e convicção. Ló levantou os olhos, ou seja, confiou no que ele podia ver na hora, e fez uma escolha lógica, quase empresarial. Já Abraão, pelo contrário, escolheu permanecer na terra da promessa, num ato de fé total na palavra que ele tinha recebido. E estas imagens capturam perfeitamente a essência da decisão. De um lado, a promessa de um futuro grandioso, mas invisível, simbolizado pelas estrelas. Do outro, a realidade imediata, palpável e sedutora da Campina do Jordão. Ló apostou no presente. Abraão investiu na promessa. E a escolha de Ló, essa escolha baseada na aparência, não demora para cobrar seu preço. A proximidade com Sodoma não era só um detalhe geográfico, era um perigo espiritual e físico. O que parecia ser um grande ganho se transformou em cativeiro e perda. Mas a reação de Abraão é tão reveladora quanto sua escolha inicial. Sem ressentimento, sem hesitar, ele organiza uma expedição e vai resgatar Ló. A fé dele não o torna uma pessoa passiva ou indiferente. Ela o torna responsável e corajoso. Agora vamos observar um detalhe fascinante que se repete na jornada de Abraão, algo que funciona quase como um mapa da sua vida espiritual, a construção de altares. Um altar era muito mais do que só uma pilha de pedras, sabe? Era um ponto de conexão. Era um memorial de uma promessa, um ato de rendição e uma declaração pública de que aquele lugar pertencia a Deus. E veja só este padrão. Em Siquém, o altar é de gratidão. Perto de Betel, é de invocação pública. Em Hebrom, logo depois da separação de Ló, é um ato de reafirmação da fé.
Os altares marcam o território geográfico e, ao mesmo tempo, mapeiam a jornada de intimidade dele com Deus. E assim, o teste do espaço e da generosidade é superado. Abraão demonstrou uma fé inabalável. Mas o fim de uma prova é apenas o prelúdio para a próxima, uma que seria ainda mais desafiadora. O momento em que Deus reafirma a promessa é muito significativo. Logo depois do ato de fé de Abraão, Deus não só repete o que já tinha dito, ele eleva a promessa a um novo nível. A descendência seria como o pó da terra. A obediência abriu as portas para uma revelação ainda maior. A promessa está mais forte do que nunca. Mas ter uma promessa é uma coisa, viver à espera pelo seu cumprimento é outra, completamente diferente. O conflito agora muda de natureza. Deixa de ser sobre espaço para se tornar uma luta contra o tempo. E o que acontece quando o tempo passa e a promessa parece cada vez mais distante? É exatamente essa tensão que exploraremos em nossa próxima análise, baseada na lição 3, quando a paciência de Abraão e Sara chega ao seu limite.